março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vão vocês? Estão bem? Foi uma semana difícil, muita luta. A gente sempre tem que lutar, né? E a luta, a gente muitas vezes pensa assim, o programa Minha Down é Up, a gente só luta e vê as criancinhas, e a gente sabe que criancinha, todo mundo fala, uma criancinha com síndrome de Down é tão linda, né? Ai, que maravilha, ai, que fofinha, a linguinha dá de fora. Não, isso, as crianças, em modo geral, são todas lindas, mas o programa que nós vamos tratar hoje com o pessoal da equipe do Elo 21 é que as nossas criancinhas lindas, elas vão crescer, elas vão passar para a fase da aborrecência, elas vão virar adultos. Claro que tudo está muito pontado e galgado na infância, mas não só isso, né, doutores? Muito obrigado por terem continuado aqui, doutor Marcos, Maria Lúcia, o Alex. Mas toda criancinha bonitinha cresce, né? E até esse negócio bonitinho, né? Todas as crianças são bonitas, né? Mas o que a gente precisa ver é como que as nossas crianças bonitinhas vão se tornar adolescentes úteis às sociedades, independentes, e como vai ser a velhice. Como que vocês estão vendo hoje? Podem começar pelo Alex. Como você está vendo hoje essa fase que nós vimos que lá no Elo tem uma pessoa beirando aos 70, né? Que maravilha. Mas como que está acontecendo isso, Alex? Está sendo no mundo inteiro, está sendo algo novo. Então, a expectativa de vida aumentou muito. A doutora Maria Lúcia falou no programa anterior sobre a mudança da expectativa de vida. Então, isso é interessante porque está todo mundo aprendendo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem pacientes próximos dos 70 anos, então é interessante a gente observar como que esse indivíduo se enquadrou, porque é um indivíduo que nasceu há 70 anos atrás, numa época pouquíssima informação. Então, qual o potencial das nossas crianças que estão nascendo agora? Porque vão pegar um mundo bem mais preparado para esse acompanhamento. Mas esse é o primeiro ponto, tudo é muito novo. É o primeiro ponto que os clínicos, os médicos estão aprendendo a lidar com essa faixa etária, porque ficava muito no domínio do pediatra, quando a expectativa de vida era menor. Então agora os clínicos estão melhorando a formação. Então no Elo 21 a gente se aproximou muito da Sociedade Brasileira de Geriatria, a gente tem alguns protocolos sendo montados junto com eles, porque tem que ter essa aproximação. O geriatra tem muito a contribuir com o pediatra muito a contribuir com o geriatra, e é hora da gente começar a trocar informação, então isso é interessante. E a forma de enxergar tem que mudar. Então isso a gente aprendeu lá, e a gente tenta ensinar nos cursos, palestras, congressos que a gente vai, que mudou a forma de enxergar essas crianças. Então você falou, quando tem a criança ali com a trissomia 21, já tem que pensar num indivíduo com 100 anos de idade, que é o que eu sempre ensinei para os meus alunos, para qualquer criança. Então essa geração vai viver próximo aos 100 anos de idade. Então o que eu vou fazer como pediatra para entregar uma velhice, entregar uma geriatria saudável? Então o primeiro ponto que tem que se observar é isso, quanto que o profissional se atenta naquela criança, pensando nela idoso. Então o que a pessoa tem que saber? Investigar muito bem a família. Então, como que essa família adoece? Como que essa família falece, as pessoas dentro da família? Porque antes do indivíduo ter trissomia 21 é um indivíduo. Então, ele vai adoecer, ou é mais frequente as doenças na vida adulta para ele, é exatamente como é da família. E às vezes é necessário investigar por que a família adoece daquele jeito. Então, se uma família tem muita doença cardíaca, eu tenho um indivíduo que tem um risco maior de ter doença cardíaca. Se uma família tem muito Alzheimer e demência senil, é um indivíduo que tem maior risco para isso. Então, isso é uma coisa interessante, que é uma dica para os pais, uma dica para os profissionais. Investigue primeiro muito bem a família, porque se a gente vai falar de velhice, se a gente vai falar de vida adulta, eu tenho que entender como são os adultos e os velhos dessa família, para entender como que essa criança vai envelhecer. Então, se na família inteira eu tenho muito câncer de próstata, então eu tenho que investigar se esse indivíduo também não tem um risco aumentado. Então, isso é bem interessante. Então, assim, a gente está aprendendo a fazer isso, e eu acho que pensando em doença, que eu falo que sempre é a parte chata que sobra para a gente que é pediatra, né, falar sobre doença. Então, assim, é interessante isso. O pediatra reaprender a ter um olhar sobre a síndrome de Down, para que ele investigue desde o começo a família, para entender como que aquela criança pode adoecer. E aí eu vou intervir quando? Nos primeiros meses de vida, porque é o pediatra que vai entregar para o geriatra um indivíduo mais ou menos saudável. Você fala que a culpa é nossa. Se deu tudo certo, o mérito é nosso. Se algo deu errado, a gente esqueceu de avaliar ali no comecinho. Alex, aproveitando isso, eu achei muito engraçado o dia que nós fomos na consulta na Santa Casa, e aí você me pediu um exame de sangue. E assim, gente, nunca nenhum médico, estou tratando a Sofia, estamos lá com a Sofia, ninguém nunca tinha perguntado algumas coisas que o Alex me perguntou, e o exame de sangue que o Alex pediu para fazer. Eu falei, o Alex pediu, está pedido, nós vamos fazer, né? Mas é engraçado isso, né? Porque ninguém... E quão importante é isso, né? Isso é um olhar também diferente hoje na medicina, né? Você olhar a família inteira por vários motivos, né? Por isso, para a gente detectar riscos na família como um todo,
para aquela família não ter que procurar outro profissional, né? Porque assim, eu como pediatra é muito fácil, procura o seu ginecologista, procura o seu cardiologista, é uma consulta a mais, uma investigação a mais para você fazer, então isso é interessante. E eu sempre brinco com os pais, né? Não adianta a gente cuidar dos nossos pequenos e os pais morrerem daqui 10 anos, ficou a criança ali abandonada. Então eu tenho que deixar, a família inteira precisa estar saudável, a família inteira precisa estar cuidada, porque ela vai cuidar daquele indivíduo. Então também é um olhar diferente, uma maneira diferente de enxergar a família como um todo. Porque se tem doença ali que pode ser prevenida e tem que ser tratada, tem que olhar a família como um todo. Isso o pediatra só vai saber se perguntar. Se o pediatra não perguntar para a família como que foram as doenças naquela família, ele não vai investigar. Então, isso é bem legal, que mudou a forma de enxergar e melhora a expectativa de vida da família inteira. Não é infrequente a gente, nas famílias nossas que a gente acompanha, identificar doenças, às vezes até graves na família, que como após um certo período, as famílias se relaxam um pouco no acompanhamento com o clínico, com o ginecologista, com o cardiologista. Então, tem pais que vêm comigo, o filho tem 10 anos e faz 15 anos que aquela pessoa nunca procurou um médico. E aí o pediatra é uma porta de entrada para essa família voltar a discutir saúde de todo mundo. Então, a gente pede exames para os irmãos, para os pais e detecta coisas importantes. E se é algo que foge um pouco da especialidade nossa, a gente encaminha. Entendi. Maria Lúcia, a gente pensando já num trissomia 21 com uma idade mais avançada, você estava falando que, assim, não operou no começo, a cardiopatia está ali e tudo mais. Tem que ter um acompanhamento, assim, a partir... De quanto em quanto tempo é interessante que vá no cardiologista uma pessoa com trissomia 21 a partir, sei lá, dos 30 anos? Como Na que realidade, o que o Alex falou é importante. A gente está aprendendo mesmo. Há 10 anos atrás, eu dava alta para muitas cirurgias cardíacas. A gente operava, dava alta, a criança não tinha nenhum problema e a gente dava alta. Isso mudou. Lógico que agora, essa visão nova, a gente mudou. Nós não damos altas para nenhuma cirurgia cardíaca por causa das doenças que podem aparecer. Não só porque ele foi cardíaco, quando você opera, eu sempre digo, ele continua cardíaco, né? Ele operou, mas ele continua um indivíduo cardíaco, ele não é um indivíduo normal. Mas antes, muitas cardiopatias a gente conseguia dar alta porque a criança ficava muito perto da normalidade. Hoje não damos mais, né? Primeiro porque as crianças operadas têm muito mais oportunidade de ter arritmia na vida adulta. Então hoje a gente já não larga. Quando opera, a gente acompanha 1, 2 meses, depois já passamos para 1 ano, 5 anos, então é um acompanhamento bem longo, mas no máximo 5 anos de acompanhamento cardiológico. Tá bom. A pessoa nunca teve problema, teoricamente, cardíaco. Está com 40 anos, procura um cardiologista? Sim, como qualquer um, né? Como qualquer um? Na realidade, sim. Você está entrando numa fase onde, por exemplo, os indivíduos que estão infartando nessa idade têm colesterol alto desde 4, 5 anos. Então, é essa visão que ele colocou bem, que é olhar o indivíduo para a vida inteira. Sim, não, você sempre tem que acompanhar. Ele não teve cardiopatia, eu estou livre. Não, não está. Porque ele, como nós, estamos com mais risco de ter cardiopatias adquiridas nessa idade. Então, mães, levem teus filhos, mas também vão no cardiologista. Também vão no cardiologista. Doutor, a gente estava falando, e um dia eu estava conversando com a Carla, a gente estava numa viagem de 1h30. Então, 1h30 você arruma assunto para todo quanto com a Carla. 1h30 num carro, então nós conversamos muito. Sim. E aí ela estava comentando justamente a trissomia numa idade adulta e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que uma deficiência intelectual, para aprender repetição, algumas outras formas que a gente está procurando agora para ensinar uma pessoa com trissomia 21. Mas uma preocupação que eu acho que é importante a gente falar quando a pessoa com a trissomia 21 tem mais incidência de quando chegar nos 30, 40 anos, esquecer o que aprendeu, como que está isso, o Alzheimer na trissomia 21, ou até não o Alzheimer, mas se não ficar estimulando, como ele pode ter perder talvez o que aprendeu? Então, quando a gente usa esse termo Alzheimer, né, que é uma demência, ela é tão assim propalada porque é a mais frequente que a gente tem. Mas quando a gente desce na palavra Alzheimer, a gente está querendo falar o quê? Que aquele indivíduo teve um processo que a gente pode chamar de envelhecimento não compatível com a idade que ele tem, né? Se eu tenho uma pessoa de 70 anos, a gente espera que ele tenha um nível de entendimento, de resposta. Se ele não tem esse nível, você vai dizer, ele está com quadro demencial. Na realidade, ele está o quê? Com envelhecimento. Hoje, né, a gente sabe bem que
A trissomia de 21, a gente encara como uma doença de envelhecimento precoce. O que quer dizer isso? Naquela faixa etária, a perda de entendimento, que eu vou chamar de cognição, e de aprendizagem, não é compatível com uma faixa de pessoas que estão naquela idade e que não apresentam essa alteração trissomia do 21. Então, sem dúvida, nós observamos isso, que as pessoas com a trissomia do 21 na faixa de 35, 45 anos já estão apresentando uma perda de entendimento, uma perda daquilo que eles conseguiram. Nós estamos hoje em dia, né, nessa busca de reverter esse processo justamente com o aumento da informação, com a interdisciplinaridade, ou seja, vários profissionais estimulando continuamente e sempre buscando algo de novo para ser estimulado, para ter um conhecimento adquirido. E aqui eu gostaria de dizer algo que eu acho que é importante, que é a nutrição, que é chamada da nutrigenética hoje em dia, né? Que visa justamente o quê? Nessa criança, nesse jovem, evitar os processos inflamatórios degenerativos da célula neural, do neurônio, para a gente estender a utilidade desse neurônio na idade adulta e na idade idosa. Então, isso é uma coisa fundamental. Isso no Elo a gente tem feito com muita propriedade. É evitar mecanismos inflamatórios com destruição tecidual, com perda de população neuronal e, portanto, investindo, como você falou muito bem, né, Alex, da gente fazer com que o idoso seja um idoso saudável e não um idoso doente. Não, é porque a gente vê assim, que vocês sabem que meu pai faleceu ano passado, assim, a pessoa que eu sempre vai ter como referência, como homem, como cidadão, ou como uma pessoa que sempre esteve lá para me ajudar. E ele não pôde estudar tanto, mas meu pai é a pessoa que eu mais vi que fazia contas muito rápido, muito rápido. E meu pai era um taxista, ele trabalhava toda a noite no aeroporto. Então eu falava assim, pai, ele falou assim, Dani, eu estou no trânsito, eu estou vendo a placa, eu faço um número menos o outro. Então a placa 7227, eu vou tirar um do outro. O tempo todo eu estou no trânsito e eu estou fazendo conta. Primeiro que é um saco ficar no trânsito, então... Aí eu fico pensando assim, eu acho que talvez, de alguma outra forma, meu pai era um sábio do tempo que ele estudou e tudo mais, mas o que ele fazia, né? A gente o tempo todo tem que estar estimulando o cérebro, né? De alguma coisa que você goste. No caso dele, ele tinha lá 4 números e ele falava assim, que ele não deixava, porque senão ele ia começar a esquecer as coisas. Eu acho que, de alguma forma, as mães e as pessoas que estão trabalhando com o adolescente, o adulto, o idoso, alguma forma de estimulá-los para eles verem que alguma coisa não está no lugar para fazer isso, né, doutor? Isso é uma visão muito clara hoje em dia, né? Muitas pessoas vêm no consultório e perguntam, né, doutor, olha, eu gosto muito de fazer palavra cruzada, eu gosto muito de fazer conta, eu acho que isso você não deve abandonar, sem dúvida. Mas está mais que provado que você tem que trazer o novo. Quando você traz um conhecimento novo daquilo que você não faz no seu dia a dia, você está estimulando novas conexões no seu cérebro e isto vai trazer para você um aprendizado. E hoje a gente sabe, com estudos que foram feitos multicêntricos, que é tão importante adquirir o conhecimento, mas tão importante quanto passar esse conhecimento adquirido. Porque quando eu passo esse conhecimento adquirido, eu reforço o meu conhecimento e a minha fixação aumenta. Isso está provado. Então eu sempre estimulo, aprenda algo e ensine para o seu neto, ensine para a sua filha, ensine para o seu amigo que não sabe aquilo. Então isso também, nós temos que adaptar isso à trissomia do 21. Que ele vá aprendendo o que ele sabe, para manter, que vamos estimular com novos conhecimentos e gerar dentro dele o estímulo do professor, que ele também seja professor. Eu vejo muitas vezes lá no Elo, estava com o Sandro ontem, inclusive, que é o nosso educador físico, e ele estava fazendo uns exercícios com um jovem, e ele falava para o jovem, olha, fala para ele como é que você faz.
E ele falava e o outro fazia. O que quer dizer isso? Passar conhecimento, entendimento, crescimento, manutenção, vida circulando. Gente, e assim, a gente usa aqui muito o programa para ser realmente de utilidade pública. Ai, Dani, mas eu não tenho a condição, eu não vou no Elo 21. A gente sabe que o exercício físico, né, alguma forma da gente também trazer isso para o nosso dia a dia, né? Como nós vamos fazer isso e como transformar isso no adulto, né? Porque, claro, e a gente já tem essa realidade, né? Então, talvez, e eu acho que talvez o YouTube, nesse momento, porque tem muitas coisas que a hora que eu vejo a Sofia lá, a gente controla muito, porque no YouTube, muita coisa lá que não presta. Tem um tal de Lucas lá que se eu pudesse, eu dava uns croques naquele cara. Tem hora que a Sofia começa e mamãe, 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 mamãe. Eu falei, não é da Sofia isso. A hora que eu fui ver, era um tal de Lucas lá que fica imitando criança e fala 20 vezes a mesma coisa. Mas talvez a gente conseguir, o Elo, nós enquanto entidades, mas criar algumas oficinas para cada dia treinar a criança e o adulto de alguma forma, né? Porque se a gente imaginar que isso será de políticas públicas, nós estamos na roça, né? Com certeza. Então, o que fazer? Então, eu penso assim, né? Eu penso em mim, penso em nós, né? A minha ida ao Elo 21 forçou a mim que eu estudasse e que eu presenciasse coisas que não eram o meu métier do dia a dia, como neurologista e neurocirurgião clássico. E isso para mim foi muito grandioso. Então, eu busquei algo, eu estou indo buscar. Eu comecei a fazer exercícios que eu não fazia, físicos. O que eu estou fazendo? Estou buscando. Isso você pode fazer em qualquer situação que você esteja. Qualquer lugar tem um campinho, tem uma quadra, tem uma instituição até pública mesmo que lhe oferece isso. Cursos gratuitos, você entra na internet, tira do programa do moço, tem milhares de cursos gratuitos, até e fazer não só pela internet, porque é fundamental essa integração, a troca, né? Que é o aprender e ensinar. Alex, eu sei que logo ele vai falar que o nosso programa está terminando e eu queria assim, manda uma mensagem para uma mãe, para uma pessoa com trissomia 21, para o profissional de saúde. Esse é teu momento. O que você quer falar? E eu queria agradecer muito mesmo. Acho que na questão do envelhecimento, o recado é sempre assim, estimular a autonomia, que você tem que enxergar aquele seu bebê que está ali, que ele vai ser um indivíduo 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Eu sempre brinco com as mães, as coisas correrem tudo bem. A gente vai partir primeiro com os filhos, é o que todo pai quer. Então a gente tem que imaginar aquele indivíduo sozinho, em relação aos pais, dentro da comunidade, mas integrado. Então que ele não vai estar com a mãe e com o pai o tempo inteiro ali. Então se eu tenho esse olhar do envelhecimento no meu bebê, eu já pratico autonomia desde os primeiros meses. E aí eu vou tirar ele de dentro da caixinha, aí é o momento que eu não vou ficar estagnado, é o momento que ele vai buscar autonomia. Então isso é muito, muito, muito importante para o envelhecimento. A gente não pode deixar ele estagnado, a gente não pode deixar de dar autonomia. Então isso é importante. A gente está aprendendo sobre envelhecimento, então os pais estão ajudando muito a gente a conhecer, as pesquisas estão acontecendo, esse envelhecimento precoce que a gente discutiu hoje acontece. Então a gente está se preparando para isso, mas é um trabalho que começa desde a pediatria. Então isso é bastante importante. Então tem esse olhar, quando você olhar seu bebezinho, qualquer filho que seja, com síndrome ou sem síndrome, tem um olhar de como que vai ser aquele indivíduo na vida adulta, como vai ser aquele indivíduo na vida geriátrica, na velhice, para que se pratique autonomia, para que se pratique saúde desde o comecinho. Porque daí isso que é o maior legado que a gente deixa para os filhos, né? Então a gente não vai estar mais aqui, mas aquele filho vai ter uma velhice saudável, porque o legado que eu dei para ele desde os primeiros meses, aquilo os genes dele carrega, aquilo ele ativa genes relacionados com saúde, bloqueia genes relacionados com doença. Então não tem herança maior para deixar para um filho do que uma velhice saudável. Então o que os nossos filhos vão colher velhinhos é o que a gente como pais se entregou para eles desde o intraútero. Então trabalhem com isso sempre, que é o mais importante e é o que a gente vai deixar como grande herança. Tá ótimo. Maria Lúcia? Eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. Eu vou falar duas coisas que eu já falei. Primeiro, o pediatra é o maestro da orquestra. Nós somos apenas alguns instrumentos. Então, nunca esquecer disso. O pediatra é o maestro, é ele que vai dirigir, é ele que vai se responsabilizar por essa criança. Em segundo, lembrar que ecocardiograma não é diagnóstico de cardiopatia, por favor. Tá?
Então, não substituir um exame subsidiário para fazer o diagnóstico de uma patologia. Bom, quero agradecer, né, o seu convite. Quero agradecer a todos nós que podemos estar aqui. Eu queria dizer para você, né, que a vida não é um fim. A vida é um caminhar. E nesse caminhar, nós vamos encontrar situações de muita alegria, situações de tristeza, mas é esse processo que a gente está vivendo que faz, por exemplo, que a gente esteja hoje aqui nesse programa. Porque você, no seu processo, teve a ideia de criar um programa, nós, no nosso processo, tivemos a ideia de estudar um tema, e nós estamos todos aqui, e vocês aí, e nós estamos vivendo. Então, isso é vida. Então, vamos viver. Pessoal, eu pedi para eles se despedirem, porque assim, os dois programas anteriores mandaram um beijinho coletivo e assim, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a qualidade de profissionais que nós temos no Elo 21 e a qualidade de profissionais que nós temos na saúde. Se você acha que você não foi bem atendido, procure outro. Claro. Você precisa estar tranquilo e sabendo que o teu filho está em boas mãos. Quando o Alex começou a falar que a gente tem que pensar sempre que a gente pode falecer, eu penso isso, acho que toda noite, antes de dormir, eu fico pensando o que vai acontecer com a Sofia quando eu não estiver aqui, ou quando o Anderson não estiver, claro. Pela probabilidade, eu vou falecer antes que o Anderson, vocês sabem que ele é mais novo que eu, mas eu sempre penso nisso, o que vai acontecer com a Sofia se eu fiz o suficiente para naquele dia eu deixar a Sofia mais independente, se eu fiz o suficiente para o que acontecer e ela não tem irmãos. E ontem eu presenciei uma cena, e eu sei que o Elo 21 trata muito disso, como que a família, e se a gente não está girando toda a nossa vida em função da criança, da pessoa com síndrome de Down, mas se eu não estou esquecendo das outras pessoas da família, se eu não estou esquecendo de mim. Então eu falo para vocês, eu brinco, mas é muito sério. Muitas vezes eu procuro nas fotos que eu vejo minhas, cadê aquele meu brilho no olhar que eu tinha? E não é porque a Sofia nasceu que eu perdi o brilho no olhar, mas assim, cadê o brilho no olhar? Mães, vocês estão se cuidando? Pais, vocês estão também cuidando de vocês e cuidando da tua esposa? Ou assim, é o momento do 21 de março, cadê minha vida? Cadê a tua vida? Cadê o teu brilho? Cadê o teu ser como entidade, como uma pessoa, um indivíduo? Então, claro que nós temos que cuidar dos nossos filhos. Claro que nós temos, mas tem irmãos, né? Nós temos famílias. Eu sei que vocês se preocupam com isso. E aí uma mãe estava apavorada lá onde eu estava, que a filha de 10 anos estava debaixo da mesa chorando muito. A mãe estava acompanhada com a criança que estava fazendo uma terapia, e a criança com 9 anos chorando, falando que está pensando em morrer. Então, assim, claro que a gente está aqui, né? E a gente não vai pensar, eu não estou na tua casa. Mas será que, o que nós estamos fazendo enquanto família, né? Claro. O que nós estamos fazendo? Olhando para si. E eu vi que vocês têm esse projeto, né? Os Irmãos da Trissomia 21. É muito importante isso, né, Alex? É muito importante quando a gente fala envelhecimento, mais importante ainda, né? A estrutura familiar e social que a gente entrega é que vai dar todo esse suporte. Então é importante esse olhar, a gente não pode esquecer dos irmãos, não pode esquecer da estrutura familiar, como você falou. É uma peça dentro de um sistema. Então a gente tem que cuidar de todo mundo para que todo mundo fique saudável junto. Não tem uma criança saudável sozinha. Tem uma família saudável, uma sociedade saudável. Se alguém estiver doente, todos vão adoecer. O dia que a Sandra estava aqui, ela estava falando, né, que estava num atendimento, e aí tinha uma criança que acho que brincou lá, e a mãe foi e deu um pito. Aí a criança com trissomia 21 subia na mesa, pulava. Ela não falava nada. E ela não falava nada. Então isso também não é legal, né? A gente impor. Mas assim, eu fico pensando, e claro, sempre a Sofia não tem um irmão, a Sofia não tem um irmão. Muitas vezes eu acho que isso também não é legal para a Sofia, mas é uma condição e tudo mais. Mas as mães que têm um casal de filhos ou têm 2 filhos,
também não pôr tanto peso na criança que não tem a trissomia 21, né? Isso não seria justo também, né? Então, eu acho que é uma coisa para se pensar, né, doutor? Como? Família é família, né? Como a gente mesmo fala, né? Mas eu acho que o tema da família é contemporização e harmonia. Contemporizar é uma arte, acertar essas arestas, né? E a harmonia é o que a família busca encaminhar, né? E nós vamos ter daqui a um tempo, né, uma grande família de trissomias de 21, que de repente eles estão dando aula para trissomias de 21, integrados com pessoas que não têm trissomia e que têm outras coisas, e isso é humanidade, né? Então vamos contemporizar. Pessoal, é assim, é um programa para a gente refletir mesmo. O dia 21 de março está aí, mas não é o único. A gente sabe que o Elo 21 vai dar um presente para vocês, para nós, né? Eu não vejo a hora de chegar o dia 21 para ter esse presente. Nós antes já teremos a nossa caminhada aqui em Guarulhos, que vai ser no dia 17 de março. Muita coisa confirmada, vai ser uma manhã maravilhosa. Nós temos super-heróis, nós temos bicicletas adaptadas, nós temos o kart adaptado, vamos ter brincadeira de corda, nós vamos ter amarelinha, corrida de saco para a família. Então, assim, não é só a caminhada, mas é importante a gente marcar que a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa que olhem para os nossos filhos. Não só no dia 21 de março aparecer lá para tirar uma fotinho. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer escola integrada, hospital integrado, saúde integrada. Nossos filhos, as pessoas, os indivíduos com trissomia 21 precisam disso. Queria agradecer muito, muito, Obrigada, muito. E, gente, quem faz o programa são vocês. A audiência está muito boa. Eu vejo que cada vez mais mães procuram isso. O que nós tivemos esses profissionais aqui, vocês não imaginam a alegria e o que eles dispuseram para estar aqui hoje. Eu queria agradecer muito a TV Guarulhos, tá bom? Bem-vindo ao maravilhoso mundo da trissomia 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Um beijo. Legal. Legal, muito bom. Achei ótimo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver.